Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na segunda edição do NutriMilkCast, um evento que foi criado com o intuito de levar informações relevantes para os clientes, os produtores de leite, aproveitando até a oportunidade de que tem pessoas aí com bastante conhecimento que estiveram conosco durante essa semana. Então, espero que vocês gostem deste episódio. Vamos começar aí com a apresentação dos nossos convidados. E eles vão falar sobre um tópico que é extremamente bacana, entender como nós utilizamos ferramentas e serviços na prestação de serviços nas propriedades leiteiras. Às vezes o produtor fica pensando, por que chega as pessoas com um porta-malas do carro completamente cheio de pen state, equipamento para secar forragem, para medir a qualidade nutricional dos ingredientes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, como se enquadra dentro das estratégias das empresas e o trabalho que existe por trás do desenvolvimento dessas ferramentas. Algo extremamente importante, né, pessoal? Isso. Então, a gente está com a Lívia e com a Anicelli, que trabalham conosco dentro do Nutron Cargill, e com a Daniela, que trabalha na Coopervaz. Recentemente foi promovida como gerente da área. Né? Parabéns, Dani. Obrigada. Muito merecida e seu trabalho é ótimo. Obrigada. Bom, vamos começar com a apresentação das pessoas, né? Lívia, pode começar falando um pouquinho de você, onde você mora. Eu vejo que, acho que não tem ninguém do Rio Grande aí, para mim oferecer um chimarrão para nós tomar. Então, fale um pouquinho de você, Lívia, por favor. Obrigada, Diego, pela oportunidade de estar aqui com esse grupo que, enfim, tem vários pontos de admiração. Trabalho com a Anne, trabalho com a Dani, trabalho com o Diego já há quase 7 anos, que é o tempo que eu atuo na Cargill. Eu sou zootecnista com formação complementar em administração, sou de Minas, então se tivesse um pão de queijo ou um doce de leite seria mais atrativo. Produção, na próxima vocês tragam. E hoje tenho a função de coordenação técnica comercial. Trabalho mais focado na região de São Paulo e Minas, principalmente sul de Minas, com o mercado de fábricas de ração. Perfeito. Obrigado aí pela participação, Lívia. Anne. Eu sou a Anicelli, eu trabalho hoje... Bom, eu sou veterinária também. Eu também não, né? Sou veterinária, formada pela Unesp de Botucatu. Eu fiz MBA com gestão de negócios na USP. E eu tô na Cargill há 10 anos. Eu entrei como trainee. E rodei ali a área que a Daniela tá, ali da Coopervaz, trabalhei 3 anos como coordenadora ali. Hoje eu estou analista de projeto, então eu trabalho com o suporte e desenvolvimento de algumas ferramentas digitais, de alguns projetos que estão em conexão do global com o Brasil. E, na verdade, eu mais presto serviço para o time comercial e dou suporte para as ferramentas para a gente conseguir avançar, né? Principalmente nas ferramentas digitais. Legal, obrigado, Anne. E pessoal, Meu nome é Daniela, né? Como o Diego já comentou, eu trabalho na Coopervaz há 3 anos. Comecei como consultora técnica, depois passei para a parte de supervisão, coordenação, criando uma equipe nova de campo, trazendo esse conceito bem parecido com a forma de trabalhar da Nutron, né? Para atender melhor o nosso cooperado. Recentemente fui promovida a gerente da fábrica e da parte comercial. Somos clientes Nutron há 22 anos, né? Uma parceria duradoura que traz muitas inovações para a gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, maravilha. Acho que eu acabei esquecendo de falar meu nome, né? Na empresa sou conhecido como Diego do Nutron Box ou Diego L, mas o nome total é Diego Langvinski. Né? A gente trabalha no SMT. Como gerente de espécie, tentando ajudar o time comercial que ajuda os nossos clientes ao final do dia, né? Bom, como o tópico é ferramentas, né? Normalmente as ferramentas elas existem com o intuito de servir melhor os produtores, né? Gostaria, Lívia, que você falasse um pouquinho, pensando assim na escolha das ferramentas corretas. Como você ajuda os seus clientes, as fábricas de rações, a identificar quais são as principais necessidades que os produtores de leite têm?
Enfim, os produtores de leite têm muitos desafios, né? Então, já começando por essa conclusão, e nessa lista de desafios, a gente precisa entendê-los, mensurá-los, priorizá-los para tomar decisão. E aí, o que acontece? A gente precisa dar um passo atrás antes da ferramenta para tentar trabalhar a questão de mindset. Como eu já disse, eu trabalho muito com fábricas de ração, então não só a nossa equipe Nutron, que vai direto a campo, mas tem uma equipe muito importante para a questão de assistência técnica ao produtor, que é a equipe dos nossos clientes, a equipe das fábricas, das cooperativas, e a gente tem esse trabalho junto com eles também, em dar esse passo atrás e entender melhor dos desafios. A gente tem algumas ferramentas que não são concretas, como a gente vê softwares, peneiras, mas um CalSignos, por exemplo, que traz essa visão, esse mindset de entender melhor os desafios, correlacioná-los, para que a ferramenta ela não seja um checklist de simplesmente fazer, mas a gente fazer ela conectando com algo, trazendo aquele dado para alguma informação e aí então levar para uma tomada de decisão. Hoje a gente procura ter um portfólio grande de ferramentas, porque à medida que surgir a necessidade, a gente tem como facilitar esse processo de entendimento, de mensuração, de tomada de decisão daquele problema, mas a gente sempre foca em entender qual que é a dor, qual que é o gargalo. E para isso a gente vai conversar mais a respeito, acredito eu, mas é realmente olhar para o todo e depois de olhar para o todo tentar entender quais são os pontos mais gritantes disso e aí aprofundar com ferramentas que tragam uma visão mais científica, uma visão mais robusta daquele ponto que a gente está aprofundando, sem deixar de entender que ela, num contexto que não é priorizada, num contexto de algo que está indo, que não deveria estar sendo olhado naquele momento, não vai trazer tanto benefício. Então, a gente vai mais para o amplo e aprofundando depois no mais detalhado. Então, é um trabalho que não é tão simples assim como às vezes parece. A ferramenta, ela não é o final, né? Ela é realmente o meio, ela ajuda a gente conseguir fazer esse caminho do meio mais bem feito, para então a gente atingir aquele desafio final. E é esse passo que eu comentei que é um passo atrás, né? De entender o amplo primeiro, de entender o que a gente precisa aprofundar, ele é muito importante para que a ferramenta consiga atingir o objetivo, consiga realmente entregar o que ela foi feita para entregar, né? Excelente, obrigado aí. Bom, Dani, a gente bateu um papo um tempo atrás junto com a Anicelli, e você tem uma série de exemplos aí com relação ao uso das ferramentas como um mecanismo de melhorar o suporte e entrega para os produtores de leite, né? Então a gente tem esses desafios e esses desafios eles normalmente estão relacionados com alguma questão econômica ou algum indicador importante da propriedade que às vezes o produtor não consegue atingir porque tem algum problema a ser resolvido. Eu gostaria que você trouxesse algum subsídio, alguma informação para nós com relação a algum exemplo de problema que foi resolvido, qual que foi o ganho para o produtor, ou se você também tiver algum dado de qual o impacto financeiro que alguns problemas trazem para as propriedades e como você conecta com o trabalho do seu time no suporte ao cooperado. Diego, como a Lívia comentou, a atividade, né, de leite, ela vai ter muitas dificuldades, né? Os produtores precisam ser resilientes, né, para poder estar dando solução para esses problemas. Então, assim, ter uma equipe dentro das fazendas que consegue ajudar a identificar quais são esses problemas, a equipe está presente dentro da propriedade para auxiliar na resolução, isso traz um benefício, né, muito grande para a fazenda. Hoje, na nossa região, a cooperativa ela atua, né, na região do sul de Minas, é uma cooperativa já bem estabelecida no mercado, completando aí esse ano seus 65 anos de história, e assim, a gente é muito focado em levar essas resoluções para dentro das fazendas. Estamos localizados ali no sul de Minas. A gente tem uma particularidade que é a dificuldade na produção de uma silagem de milho de boa qualidade,
certo? Uhum. E aí, como que o técnico consegue, né, trabalhar bem a questão da formulação, de trazer maior produtividade para a fazenda com essa silagem que muitas das vezes deixa a desejar em qualidade? Então, assim, a gente usa de tecnologias como aditivos para melhorar essa digestão dessa fibra, que muitas das vezes ela é de uma qualidade, né, pior. E a gente precisa, então, utilizar aditivos como XPC, o próprio Nutritec, para trazer uma melhor digestibilidade dessa fibra. O produtor, como que ele vai mensurar isso? A gente sempre comenta que é difícil, né, o produtor ele mensurar quanto ele está ganhando, com exemplo, de uma digestibilidade de uma fibra melhor. Isso você vai melhorar a conversão alimentar, você vai ter uma maior produtividade. Esse é um exemplo, né, específico da nossa região. A gente tem também aumento das temperaturas, né? Isso não está acontecendo só no sul de Minas, mas o sul de Minas ele era caracterizado como uma região mais fria, né? A gente tinha bem definido ao longo do ano uma etapa do ano de mais frio e outra mais quente, né? Agora a gente meio que deu uma mesclada nisso, né? Não sei no sul como que tá, mas no sul de Minas a gente já tá sofrendo. No sul é frio, de noite. E de tarde faz 35 graus agora no verão. Tão parecido, então. E aí, com essa dificuldade, né, as fazendas começaram a ver e aí sim mensurar essa perda de produção devido a estresse, né? Por calor e tal. E aí a gente, né, junto com a equipe da Nutron, eles trouxeram pra gente, apresentaram algumas tecnologias que a gente poderia estar inserindo dentro da fazenda, né? Porque assim, o produtor pode investir em resfriamento de vaca, tudo vai auxiliar? A gente sabe que vai auxiliar. Mas se a gente tem no mercado aditivos, né, disponíveis para a gente utilizar nessa redução dessa temperatura corporal, por que não utilizar? E como que a gente conduziu essa situação para a gente, né, ganhar esse cliente para ele usar esse aditivo? Vocês têm a tecnologia dos iBottles, né, que são termômetros que a gente coloca via retal nas vacas, e aí a gente mensura ao longo de 24 horas, 48 horas, o que está a oscilação de temperatura dessas vacas, né, em relação à temperatura ambiente. A gente tem um case de sucesso em uma fazenda, a gente implantou essa tecnologia, fizemos essa mensuração, mostrando para o produtor. Suas vacas estão nesse período, elas estão aquecendo mais, você está deixando de perder, né, a própria plataforma mostra o que é a perda em litros de leite, o que é a perda reprodutiva, se as suas vacas permanecerem nesse estado de estresse térmico. E aí o produtor ficou assustado, né? Porque eles já utilizavam um aditivo para estresse térmico e as vacas ainda estavam tendo perda reprodutiva. Aí a gente entrou com o Nutron Milk Ice, deixamos, né, rodar um tempo, tudo, repetimos os termômetros, colocamos tudo para a gente fazer esse comparativo. A gente não queria comparar, mas a gente queria saber. E o produtor tinha essa curiosidade. E aí, com os resultados, né, depois de usar essa tecnologia, ele conseguiu essa redução dessa temperatura das vacas. Que legal. A fazenda já utilizava esse outro aditivo, mas com o Ice a gente ainda conseguiu reduzir um pouco mais a temperatura. Então, assim, são só alguns exemplos, né, de como que aditivos nutricionais podem estar auxiliando. Eu acho que bem bacana como você trouxe, né? Tem o serviço, tem a ferramenta, tem produto. É um pacote que é construído com o intuito de ajudar o produtor de leite a melhorar a sua performance e rentabilidade, né? Isso aí tudo a gente sempre volta naquela conversa que técnico presente na fazenda é importante, mas ele precisa trazer soluções, né, para a fazenda resolver aquele problema. E para além disso, vocês colocaram um produto, vocês tiveram o diagnóstico, colocaram um produto e vocês tinham certeza, mas vocês ainda não tinham os números da certeza. E veio uma ferramenta que não fez nada de decisão, ela ajudou a mostrar o que já estava acontecendo para vocês mostrarem para o produtor o que ele estava perdendo ou deixando de ganhar. Né? Isso, Anne, como a gente comentou, é a dificuldade do produtor. Ele sabe que ele está perdendo, mas o quanto ele está perdendo, né? Quantificar isso. Então, a gente precisa dessas ferramentas. Sim. Acho que um ponto também importante, até muito forte do trabalho da equipe da Copervaz, é nós, como técnicos, temos a responsabilidade de, digamos assim, converter os nossos indicadores nos indicadores da pessoa que vai receber a mensagem. Então, tudo bem, a gente quer falar de THI, a gente quer falar de alguns índices técnicos, mas vamos converter para o negócio do produtor e falar em termos
termos de negócio também. Então, interessante, até mesmo desse relatório que sai relacionado a estresse térmico, é que ele faz essa conversão, porque a fazenda é um negócio. A fazenda precisa olhar como negócio. Esse investimento tem um potencial de quanto de retorno? Porque tem que ser avaliado, não é só por uma vaidade técnica, né, que aquele ponto tem que ser corrigido, mas por uma sustentabilidade do negócio. O negócio precisa, né, Lívia, ir para frente. Para ele ir, ele tem que ter rentabilidade. Então, assim, é esse o caminho. Sim. Né? Muito bom. Legal demais. E, Anne, conta um pouco para nós aí. Você trabalha junto com as equipes globais, tentando levar um pouco do que a gente tem de necessidades dentro do nosso país, com as ferramentas que já existem lá fora. Conta um pouquinho para nós como é que é esse trabalho de conectar as informações que fazem mais sentido para os nossos negócios aqui, com indicadores que estão que sejam adequados com as nossas realidades. Às vezes a gente ainda não está no nível de performance que existe lá fora, nem todas as propriedades. Como é que é feito esse trabalho de desenvolvimento, de criação em conjunto de ferramentas? Diego, isso é muito interessante, porque semanalmente eu estou em contato com o time global. E o que é esse time global, né? Eu sou responsável aqui no Brasil por uma plataforma que se chama Dairy Intelligence. E dentro dessa plataforma tem alguns produtos que a gente vai trazer um pouco mais, né, daqui a pouco. Mas para além do Dairy Intelligence, a gente tem o Dairy Max, os próprios iBottons, enfim, todas as ferramentas. E no global, eu digo nos países que também são trabalhados, eles têm desafios. Tem países, então, Dairy Intelligence, vou dar de exemplo, são 16 países que utilizam. Tem países muito desenvolvidos, a gente tem o Canadá, a gente tem os Estados Unidos, a Itália, que são pagos por sólidos. Então, eles são desafiados em gordura, em proteína, em uma qualidade boa, porque eles fazem muito queijo, né? Mas a gente também tem países como Índia, África do Sul, que têm indicadores muito inferiores aos nossos. Então, bem dizer, quando a gente olha todos os países que estão ali no todo, que eu estou envolvida, a gente não está de um todo mal. A gente está, vamos dizer, em termos de tecnologia que a gente usa, muito bem. Tem muitos países com os que eu tenho contato que não têm tecnologias como o ICE, ou tem, mas ainda não é viável para a fábrica, para a cooperativa, fazer esse processo, né? Então, enfim, é muito bom, porque eu tenho a experiência do comercial e eu estou em contato com o time comercial o tempo todo, porque eu sei das dificuldades que é aplicar isso também. Então, quando o Dairy Intelligence, daí eu falo do aplicativo, né? O Discover App veio para o Brasil, a gente tinha muita dificuldade de usar. Então, era muito da interface do usuário com a plataforma. E isso já melhorou em muito, porque a gente melhorou nossos celulares, melhorou nossos aparelhos, né? Tablet, enfim. Então, como que é o processo de desenvolvimento? Semanalmente eu estou com esse time global, a gente traz as demandas locais, e daí é meio que os países que mais utilizam as ferramentas. Então, a gente tem o Insights, que foi lançado ano passado. A gente tem o Forecast, que faz projeções financeiras futuras, como que está o presente hoje, financeiramente falando, e projeções futuras, né, cenários da fazenda. E quanto mais o país utiliza essas ferramentas, mais força esse país tem quando vai pedir alguma coisa, algum desenvolvimento, alguma melhoria. Então, como que eu vou dizer? A gente chora lá para o global, mas é ouvido quem traz dinheiro para o negócio. E dinheiro, eu digo, mais clientes usando, mas não só usando, é quão satisfeito esse cliente tá, o quanto que esse cliente, então, Coppervaz, nosso cliente, tá, mas e o cliente do nosso cliente? Quanto que ele consegue enxergar o que essa ferramenta tá ajudando. Então, não adianta a gente trazer as tecnologias e não conseguir mensurar isso no final do dia, né? Se a gente não mensura, o produtor não vê, geralmente ele não vê. O desafio não é só do produtor, é nosso como técnico, porque não só a nossa empresa, mas vários colegas nossos de mercado têm o desafio de interpretação de dados. Então, eu trago insights, né, que traz os dados da fazenda, mas como que eu interpreto isso? Dentro da nossa empresa, a gente tem esse desafio constante de, poxa, vamos trabalhar a parte técnica do nosso time para interpretar isso aqui e tomar decisão. Então, o desafio
Desafio não, uma oportunidade. O time comercial sempre traz para mim pontos de melhoria, o que eles precisam com o cliente, com o nosso cliente, e a gente sempre leva essas demandas semanalmente para o global. E à medida que tem mais utilização dessas ferramentas, a gente ganha autoridade para pedir melhorias também, né? Isso. E eu vou dizer que nos últimos... eu estou trabalhando com Intelligent já vai fazer 6 anos agora. Nos últimos 2 anos, certamente o Brasil tem se despontado como um dos países que mais utilizam, pensando no Intelligent como plataforma, mas mais para frente a gente vai falar das conexões. O nosso peso como Dairy Max, como país, é muito forte lá fora. Então, como o time de desenvolvimento é o mesmo, quando a gente junta Dairy Max, Dairy Intelligent, as próprias tecnologias, o peso do Brasil ganha um corpo. Fora que eu choro muito. Né? Então, a gente conhece a Anne, né? Eu dou uma pressionada que às vezes vem na raiva, vem. Legal. Acho que é interessante também a Anne comentar um pouquinho mais o que é Dairy Intelligent, o que é Dairy Max. Porque, enfim, faz parte da nossa rotina, a gente fala como já um velho amigo. Eu lembro do processo da Anne de ajustar todas as questões do Dairy Intelligent, de coletar os dados e depois como isso foi aprofundando, como isso foi se tornando muito mais robusto, né? De uma forma tentando ser simplista, né? O Dairy Max, ele traz soluções para a formulação, então a gente trabalha com dietas, vou dizer rações, mas as rações dos nossos clientes junto com as dietas, e traz soluções mais completas, não é só um software de formulação de dieta, né? O Dairy Max, ele é a meu ver, pelas conversas que eu tenho com os clientes e com o nosso time, a nossa principal ferramenta. Então, é como o nosso time se diferencia no mercado, não é qualquer software de formulação. Então, o Dairy Max ali é o carro-chefe. A gente tem os NIR portáteis, né? Toda a família de NIR portátil que a gente trabalha no mercado. Como nossa entrega se chama Review, então tem várias ferramentas que nada mais é do que um laboratório na fazenda. Então, a gente consegue fazer uma análise bromatológica in loco, né? Então, eu também estou, não à frente, mas isso tudo se conecta, né? O Dairy Intelligent, ele é uma plataforma com 3 produtos, então a gente tem o Discover App, que é um aplicativo usado no celular e tablet, que faz coletas de informações zootécnicas da fazenda. Então é um aplicativo mais técnico, onde o técnico da Copervas, por exemplo, ele pode utilizar esse aplicativo e os nossos técnicos utilizam, né? A Kézia, a nossa TC utiliza, por exemplo, o Chico, que é o nosso representante, utiliza. E para que ele serve? Ele serve para a gente ter consolidado o que a gente tem feito na fazenda, passar uma pen state, fazer um pH de urina. Então, ele serve para consolidar o que a gente faz, tirar uma foto da fazenda naquele momento, e ele gera um relatório que traz o histórico, e ele como se diz, é um relatório padronizado, ele não é engessado, mas ele é padronizado. Então, a Kézia, que é a nossa TC, o Chico, a Lívia, a Daniela, se quiserem usar o aplicativo e gerar um relatório, é um relatório padrão. Então, esse é o benefício do aplicativo. O Insights, que também está dentro do Dairy Intelligent, ele é um sistema que ele faz ele puxa os dados dos softwares das fazendas. Então, as fazendas que tenham diferentes softwares de gestão, a gente consegue extrair esses dados e unificar dentro do Insights. Então, independente do software que tenha na fazenda, isso é unificado no Insights numa mesma linguagem, o que facilita para os técnicos não terem que entender de 10 softwares diferentes e entender como extrair essas informações dentro do Insights, isso está unificado. E por fim, mais ou menos importante, que é a cereja do bolo, é o Forecast, que ele é um site, na verdade, que o nosso time, os nossos representantes, nossos franqueados têm acesso, que a gente faz projeções financeiras. Então, dentro do Forecast é que a gente costura toda a conversa. A gente pega o técnico do aplicativo, a parte técnica também do Insights mais reprodutiva, coisas que a gente não tem no aplicativo, no Insights a gente tem, e unifica isso dentro do Forecast e faz projeções financeiras com cenários. Então, o Forecast traz cenários e envolve, nesse cenário você pode ganhar X dinheiro, se você melhorar tanto nesses indicadores, você pode ter um potencial financeiro de X dinheiros. Então, falando do Intelligent, resumidamente, é isso.
Tem os iBottons, que também é uma tecnologia muito importante para nós, né? Mais de diagnóstico de mensuração de estresse calórico nos animais. O que mais? Bom, são diversas ferramentas que a gente tenta unificar. E a gente vai falar um pouquinho dessa unificação para frente. E até pedir para a Lívia trazer exemplos de outras ferramentas que trabalham no dia a dia. E se tem algum desses que a Anne falou, ou desses mesmos que você vai comentar agora, né, também comentando um pouquinho sobre cada um deles, Pain State e assim por diante, que você vê mais valor no uso do dia a dia junto com os seus clientes ou com os produtores. Bastante reflexiva essa pergunta e acho que é importante que a gente tenha esse ponto da conexão. E aí, além da... Primeiro, a gente precisa ter uma noção, a fazenda ou qualquer outro negócio, de qual que é o estado atual. E muitas vezes a gente tem dificuldade nisso. A gente precisa das ferramentas para ter essa leitura. A questão da fotografia, né? Às vezes a gente tem a fotografia, mas ela fica lá guardada numa gaveta perdida, abandonada e não conecta. Quando a gente tem uma ferramenta que compila várias fotografias, a gente já consegue ter uma noção do que seria um filme da fazenda. Então a gente já consegue entender melhor aquele cenário. O técnico vai muito pontualmente. Quem está lá no dia a dia, o produtor, os funcionários, que está entendendo o que está acontecendo no negócio. E o técnico tem o desafio de chegar, entender daquela foto, e tem que tirar aquela foto bem tirada, digamos assim, mas também entender o que vem vindo antes. Então, sair desse cenário, foto, para um cenário de quase um filme, já nos conta muito qual que é o estado atual. E isso é importante. E aí, depois a gente trabalhar essas ferramentas que a gente entende e dá confiança sobre os passos do futuro, porque, enfim, a gente se manter no mesmo lugar, a gente já está para trás, né? A gente precisa ir construindo e crescendo e entender que vamos fazer coisas diferentes, porque o que a gente fez até aqui trouxe o sucesso até onde a gente está. E o negócio tem os desafios de continuar crescendo. Então, essa fazenda, o que ela vai trabalhar? O que ela vai priorizar? Como a gente comentou do Darren Intelligence, a parte do forecast, é a gente entender aonde a gente tem a maior oportunidade, isso tudo com muita base científica, muita base técnica, mas aonde a gente pode ir como ambição. Ajustar esse cenário, porque tem uma diferença do ideal para o factível também, né? Sim. E a gente precisa entender e mensurar essas questões. E aqui eu trago também um ponto que no campo eu usava bastante quando estava na parte de nutricionista de fazenda mesmo, que as ferramentas talvez mais de base, as mais básicas. A gente trouxe muita coisa de tecnologia, muita coisa nova, mas se a gente for pegar vamos pegar aqui um coster, vamos pegar uma fita de pesagem de bezerro, vamos pegar uma Penn State. Ferramentas mais simples, que já são usadas há mais tempo, são mais baratas, mas elas são muito importantes, porque elas coletam os dados que são a matéria-prima de qualquer outro desenvolvimento de informação. Então, a gente ter essas ferramentas base bem feitas, mas não só feitas de maneira que dê continuidade, que dê conexão. Escolher uma ferramenta, Diego, não é simples, porque uma ferramenta não faz milagre. E ela simplesmente se ajusta para organizar a vida, para quem já está a gente sabe, a gente está na correria, o produtor mais do que nós, muitas vezes. Então, para ajustar essa correria, organizar, compilar, nos ajudar a trabalhar essa matéria-prima que é dado e que já é um grande passo. Eu entendo que, assim, pensando em pecuária leiteira Brasil, só do passo da gente olhar a importância de coletar dados já é um grande avanço. Mas, além disso, a gente não pode parar aí, é uma jornada. E aí a gente ia aprofundando e entendendo como, extrair o máximo dessa matéria-prima. Então, escolher uma só é difícil. Eu tenho um apreço muito grande pelo Dairy Max, embora hoje a Kezinha e o Fred que surfam muito essa ferramenta.
e tiram muito valor dela, mas não pela ferramenta em si só, mas pela questão de toda a robustez que traz. A gente entende que um dos grandes desafios de qualquer negócio, mas assim, da sociedade, conhecimento como sociedade, é a evolução muito mais rápido do que foi até aqui. E quando a gente tem um Dairy Max, que tem atualizações constantes, que tem PhDs no mundo trabalhando sobre esses desenvolvimentos, a gente tem uma confiança maior que a gente vai manter atualizado e que a gente não está perdendo essa oportunidade de levar algo melhor para os nossos clientes. Porque tem quem está trazendo essas atualizações em tempo real para as nossas ferramentas. E aí, então, a gente encaixa com uma rotina mais conectada a esse mundo de hoje, que a gente tem menos tempo para tomada de decisão, menos tempo para ver as oportunidades, sai na frente quem sai primeiro, e talvez seja um dos pontos de ganho. Aqui a gente ainda está falando muito do campo, né? Isso eu não vou nem trazer para discussão as ferramentas que a gente usa interno de fábrica, interno de estratégia, interno de gestão, equipe, enfim, vários outros pontos e metodologias que somam muito para o negócio, porque os negócios são interdisciplinares, vários departamentos para sucesso final, né? Embora o técnico está lá na fazenda aplicando uma ferramenta e tendo um excelente resultado, se a gente não tem uma consistência de mistura, por exemplo, uma qualidade, a gente não vai conseguir entregar o que está lá previsto. Então, só trazendo um pouquinho, talvez o Dairy Max seja para mim um dos pontos que mais conecta, né? Ele junta várias dessas ferramentas, uma Penny-State, um NASCO, o que for, Dairy Intelligence, tudo junto. E eu usava bastante, gosto bastante. Eu não vou refutar a escolha dela. A escolha dela. Eu não vou refutar a sua eu acho escolha. que é um riso. Embora a Anne pode puxar pro Intelligence, eu acho que a Dani vai me entender. Mas você trouxe um ponto bem importante, né? Quando a gente fala de resolução de problemas, não é uma ferramenta sozinha que vai trazer toda a... O problema normalmente é multifatorial. Sim. Ele envolve dieta, envolve manejo, ambiência, muitas vezes, né? Então, é de fato difícil escolher uma. Embora o Dairy Max seja utilizado, eu acho que o último número que eu tenho a nível global são para mais de 3 milhões de vacas em lactação sendo... com suas dietas formuladas através do Dairy Max, então é uma ferramenta robusta. Mas, de fato, ter várias nos possibilita ter vários indicadores, e tendo vários indicadores, o técnico pode tomar uma decisão mais assertiva, né? Aproveitando o gancho, né? Então, tendo informações, dados, né? A gente conversou bastante sobre isso no passado, né? E adorei esse nosso bate-papo e queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre a questão da importância ou não de ter dados disponíveis nas fazendas para você atuar nas áreas mais importantes e gerar valor para o cooperado. Diego, gostei muito quando você iniciou, você comentou que chega na fazenda, nem cabe no carro tanto de ferramenta que a gente leva. É verdade. Isso aí é uma das características da nossa equipe. Quando a gente leva a Kezinha e o Chico, aí os carros vão mais carros e mais cheios ainda, né? De ferramentas. Os produtores até brincam. A gente nunca viu tanta coisa que vocês usam, de tanta ferramenta que realmente a gente utiliza. Mas assim, utilizar todas essas ferramentas, o Dairy Max, uma Penny-State, tudo isso que a gente comentou aqui, não adianta a gente só utilizar se não tem ninguém analisando isso, né? A gente sabe que o produtor ele tem essa dificuldade, né, realmente de fazer essa análise de como que está essa foto, né, da propriedade. Então, assim, no campo a gente tem essa dificuldade para fazer, a gente faz toda essa coleta de dados, mas a gente precisa de um local para colocar todos esses dados de uma forma mais prática, né? Então, assim, utilizamos o Dairy Max para formulação, o Dairy Intelligence, que eu gosto muito dele e sou fã, vou defender a Anne um pouquinho aqui. Assim, é uma maneira prática de mostrar para o produtor, e ali no momento da visita, o que está sendo o dado real da fazenda. Então, assim, você fez um score de fezes, você classificou. Você quer mostrar para o produtor o que ao longo das visitas, como que está o comportamento daquele lote em específico ou do rebanho em específico. Então, assim, o que eu gosto muito dele?
como que a gente, né, faria de outras formas. A gente teria que coletar todos esses dados, jogar numa planilha de Excel, transformar em um gráfico para ficar mais fácil para o produtor visualizar. Porque se a gente encaminhar uma planilha para o produtor, dificilmente ele vai ter tempo, igual a gente comentou, para ficar avaliando todos aqueles dados, né? Então, assim, o IntelliJ, ele traz isso de uma maneira muito fácil e rápida, né? Você lança todos os dados, você vai avaliando e junto com o produtor, ao final da visita, você consegue demonstrar esse vídeo de como que está a fazenda dele, né? Uma coisa que eu gosto bastante também é o relatório, porque, assim, tem alguns produtores que não são muito atentos a relatórios. Mas você traz um relatório dinâmico, que tenha gráficos, que você consegue colocar fotos, imagens de como realmente está a fazenda no dia da visita, isso agrega muito, né, para ele. Então, temos que usar dessas ferramentas. É muito bacana. A gente estava até comentando essa semana, né, da evolução dos produtores, né? Sei lá, 10 anos atrás, às vezes tinha 20 vacas, depois foi para 50, 100, 150, 200. E às vezes ele nem teve tempo para poder se especializar e ele deixou de ser produtor e virou um empresário. Sim. Né? Os desafios dele em termos de gestão de pessoas, de ter uma boa gestão financeira, aumentaram muito, porque aumentou a produção, aumentou a responsabilidade, mas também aumenta os riscos. E as margens cada vez se tornam menores, porque sempre tem investimento, tem juros elevados que tem que ser pago pela atividade, né? Então, esse suporte, levando-se esses dados para ajudar ele, você estava nessa situação, está nessa daqui, ou então usando mesmo o forecast, né? A principal oportunidade está em resolver, sei lá, problema reprodutivo. E isso traz tanto de dinheiro para o negócio. Vamos fazer um plano de ação para atuar nessa área. Então, é aí que eu acho que está o grande valor também de todo esse trabalho, né? De ter as ferramentas corretas, ter uma equipe capacitada para fazer esse tipo de uso das ferramentas, porque não é só ter a ferramenta, né? Eu tenho um carro, mas eu tenho que saber dirigir aquele carro. Né? E tem que saber como extrair a melhor eficiência do uso desse carro ou das ferramentas, né? É até um ponto perigoso, na verdade, né? A gente comentou no começo, o trabalho que a gente faz muito em equipe com os nossos parceiros é de formar bons pilotos, porque entregar um carro na mão de quem não sabe dirigir vai ir para um caminho muito desastroso. E às vezes a gente vê isso, tem a questão de ter um portfólio grande de ferramentas é importante muito nessa questão. Porque você faz uma leitura muito micro, muito míope, com uma ferramenta só, achando que aquela ferramenta ela vai trazer a resolução do problema em si, e não só te ajudar na questão mais complexa de entender o todo e caminhar para isso. E aí toma decisões em cima de algo que está desconectado. E o técnico tem que estar bem preparado, né, Lívia? A gente comenta muito lá, interno na Coopervais, essa preparação, esse tempo, né, para realmente treinar os técnicos, né, para que eles saibam utilizar as ferramentas e passar de uma melhor forma para o produtor. Então, tem que ter essa capacitação constante, os técnicos precisam estar dispostos, né, a aprender e estar atualizando. Muito bom. Bom demais. Anny, se você pudesse trazer para nós aí nessas ferramentas que você está à frente, né, quais aí foram as últimas atualizações aí, pensando nos últimos 12 meses do IntelliJ, do Max. Max até, eu lembro do modelo de gado jovem, que é uma das novidades que a gente teve, né? Sim, bom, nos últimos 12 meses a gente teve bastante coisa nova. Eu e o Diego que estamos próximos ali do time de inovação, a gente trabalha todos os dias com a inovação. Ontem eu li vou dizer um artigo, não é bem um artigo, mas que fala que a inovação ela é silenciosa. Ela é silenciosa porque muito acontece que ninguém está vendo, mas está acontecendo. E ela é silenciosa, mas é o que a Lívia falou. Se a gente não continuar sendo essa empresa inovadora, você não inova para ser diferente, você inova para ficar vivo como empresa. Né? Sem inovar, você nem vivo fica.
Então, a nossa empresa inova muito, nosso time de leite inova muito, traz muita inovação, puxa muito isso e assume essa vanguarda, inclusive em comparação a outros times, né, dentro da Cargill. E dentro desse último ano, posso elencar aí algumas, mas certamente o modelo de gado jovem do Dermex, a gente ainda nem explorou tudo, não vou nem dizer tudo, uma parte pequenininha do que a gente ainda pode explorar. Então, tá vindo coisa nova que agora a gente vai ter algumas reuniões do nosso time interno para fazer um lançamento bem apropriado ali dessas ferramentas novas de gado jovem, dessa modelagem. Para mim, não tem nada mais importante do que time capacitado. Não adianta. Eu posso pegar o Discover App, tem na mão de mais de, 80 pessoas no Brasil, mas eu sei quem consegue fazer a diferença com ele na mão. Porque é uma pessoa que já usa, já tem a capacitação e já consegue gerar valor com aquela informação. No último ano também a gente está no processo de lançamento, já foi lançado para alguns times e vai ter o lançamento agora na nossa reunião também. Dentro do nosso aplicativo do Dare Intelligent tem uma ferramenta nova chamada análise de rentabilidade, que ela traz informações financeiras. Então, até então, o aplicativo era extremamente voltado para indicadores técnicos e agora ele não unifica, mas ele traz essa pegada do econômico, que é o que a Lívia falou. No fim do dia, é dinheiro, né? É o quanto que é rentável e sustentável, financeiramente falando, uma fazenda que vai impactar a fábrica. Então, a gente traz tecnologia via fábrica para um produtor lá no final, que se isso não for rentável, ele para de comprar a tecnologia da fábrica. Então, no fim do dia, a gente precisa mostrar o quanto que o investimento dele quão rentável é aquilo, né? O retorno sobre esse investimento, o retorno financeiro menos o custo da alimentação, o quanto que ele pode estar perdendo com eficiência alimentar, o quanto financeiramente ele está perdendo. Então, essa ferramenta nova dentro do Discover App se chama análise de rentabilidade e ele traz essas análises financeiras. E isso tudo se unifica dentro do Insights. Então, isso está em desenvolvimento ainda. Dentro do Insights, que é esse Power BI, né, esse dashboard que a gente utiliza, com dados dos softwares das fazendas, mas não somente isso, vai vir essa parte financeira que a gente já está coletando dentro dos nossos clientes e também vai vir o Max, né? Então, a gente já tem em alguns pilotos, outra coisa da inovação, a gente precisa não só escolher bons pilotos e capacitar, mas a gente já tem algumas pessoas, e tudo no fim do dia gira em torno das pessoas, né? Algumas pessoas trazendo essas informações do Dare Max, e isso tudo está unificado dentro do Insights. Então, tiveram lançamentos, a gente ainda está em processo de aperfeiçoamento, porque não é uma vez só, né? São ondas, e cada vez que a gente faz mais capacitação, mais suco é tirado daquela inovação, e penso que sejam as principais. Quando você fala em pilotos, são pequenos ambientes para teste Isso. de uma nova solução, né? Exato. Mas não só os ambientes, pensando nos clientes. Piloto, quando eu penso na inovação para a Cargill, são técnicos do nosso time, porque os clientes, eles são fundamentais, mas não adianta eu escolher o cliente se esse técnico ele não é extremamente capacitado, como a Késia é, por exemplo, para vocês. Então, é pegar uma Késia, por exemplo, uma TC, e junto com o representante, que é o Chico, e a gente desenvolver esses dois, para depois a gente expandir para o pequeno grupo ali da Coopervaz, por exemplo. Bacana. Você vai ganhar um abraço da Késia depois. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu puxo o saco dela, porque é merecido. Legal. Lívia, a gente abordou vários pontos aqui relacionados com a identificação das necessidades, né, de algumas ferramentas que ajudam na geração de valor. Pensando assim no futuro da pecuária leiteira, no crescimento do tamanho das propriedades, dos desafios, como você vê que tudo isso pode se conectar no sentido de gerar mais valor para o produtor? Eu acredito que o futuro tem uma oportunidade muito grande. E a gente está falando um pouco mais do produtor que tem uma aderência maior a tecnologias, a ferramentas. Mas se a gente for pensar ainda nível Brasil, a gente tem uma oportunidade imensa só de avançar um pouquinho em dados.
E eu acredito muito que o futuro seja tão promissor, porque a gente pode fazer ainda muito com pouco. Eu lembro que muitas vezes eu ia conversar com alguma fazenda e tudo mais, que a gente olha para a coleta de dados como uma questão muito acima do que a gente está vivendo hoje e talvez deixa de começar essa jornada por essa complexidade de uma referência que cria. Mas às vezes quando a gente simplesmente pega lá os dados do tanque, o número de vacas e converte isso em uma informação pequena, isso já direciona tantos negócios que a gente já tem um leque de oportunidades imenso, digamos aí. Quando a gente vai falar de um produtor que já tem uma profissionalização maior, que já tem um grau de tecnificação, que já olha bastante para ferramentas, que já tem a presença de várias ferramentas, não só ferramentas que abordam a questão nutricional, mas demais áreas também na fazenda, eu acredito que a gente ainda tem mais oportunidades na questão de conexão. Então, a gente avançou e até muito assim acelerado, algumas vezes até desordenado nessa questão de aplicar ferramenta, dados, isso. Mas a gente precisa fazer ainda esse caminho que eu já citei antes, de converter isso para inteligência. Para então, assim, a gente tomar decisões mais seguras, a gente tomar decisões mais planejadas no questão de entender o risco, entender as oportunidades e mais consciente para o futuro. Acho que isso é um dos grandes ganhos que o produtor tem num médio espaço, curto, médio espaço de tempo, mas que vai dar muito mais tranquilidade para ele surfar cenários melhores no futuro, porque o futuro tem novos desafios. Se a gente não trabalhar os desafios de hoje, hoje, quem dirá os próximos, né? Então, a gente precisa, sim, iniciar essa jornada, a gente tem muito a ganhar com ela, e a gente tem alguns pontos que a gente tende a colher bons frutos no futuro, que não é tão distante assim. Legal, Olivia, então. só contribuindo eu acho que é muito interessante, existe um tabu tão grande em torno de que tecnologia é só em grandes fazendas, que é uma falácia gigante. Eu falo isso porque, vamos pensar no próprio aplicativo. Em Santa Catarina, no Paraná, a gente tem muitas cooperativas que são muito grandes, mas os clientes dessas cooperativas, eles têm 20, 30 vacas, e essa é a média das cooperativas. E é onde a gente consegue gerar mais proveito do histórico do que a gente faz dentro dessas fazendas. Tinha um ATC, que agora não é mais ATC, que é um coordenador, que lá em Santa Catarina, ele ia nas fazendas e ele pegava número de animais, os dias de lactação, o DEL, a produção, proteína, gordura, e era isso. Só que ele fazia isso toda visita, e eram essas informações. Que técnico que não pega essa informação toda visita? Todo técnico pega essas informações. Só que ele anotou e ele gerou um histórico dessas informações, e isso gerava uma... É o que você falou, é o arroz com feijão, mas que ele usou a tecnologia para fazer isso. Então, não são só, né, nos grandes clientes. E às vezes a gente fica preso à ferramenta, mas a gente precisa estar mais ligado ao objetivo. Então, antes do Darwin Intelligence, eu peguei essa fase, né, Anne? A gente, às vezes, a ferramenta era um quadro branco, da gente manter o histórico no quadro branco da fazenda. Os indicadores, às vezes, até no próprio azulejo. Então, as ferramentas, elas precisam evoluir, porque o negócio vai evoluindo, a necessidade, então a rotina, por exemplo, de um técnico vai ficando mais puxado. Um relatório que antes a gente usava o Excel como ferramenta, hoje a gente ter uma ferramenta que compila, que transforma, a gente garante continuar crescendo, continuar otimizando, ganhar tempo para uma atualização que está sendo cada vez mais necessária, tempo para entender de outros pontos, mas a gente precisa entender que ela é um meio. Sim. E que, enfim, a gente precisa ir para o caminho, ir para o objetivo final. Com os meios que a gente tem hoje, a gente vai ter meios melhores e a gente não pode parar de buscar esses meios melhores, mas isso não é um pré-requisito para iniciar. Legal, os pontos que vocês trouxeram aqui. Primeiro, tem o dado. Esse dado se transformar em informação, mas não pode parar aí. Ele tem que se transformar em ação para gerar o resultado. A ferramenta ela pode ser mais simples ou mais complexa. Tem as diferenças, né, com relação à precisão, a custo que você abordou,
a precisão também na coleta de informações. Quando é manual tem mais chance de erro, quando ela é automatizada a gente ganha um pouco mais em termos de precisão, de confiança naquele resultado. Tem uma matéria-prima melhor. É verdade, muito bacana. E Dani, pensando nessa questão de uso de dados, uso de ferramentas, como isso tudo se encaixa dentro da estratégia de crescimento da Coopervaz? A Anne falou uma realidade das cooperativas maiores do Sul, e ela é a realidade da Coopervaz hoje também. Se a gente for, né, classificar o nível de produção dos nossos produtores, né, que são atendidos hoje, a gente vai estar muito dentro dessa faixa que você citou. Produtores aí com 30, 40 vacas. E assim, o que a Lívia falou é a realidade desses produtores. Às vezes a gente chegar com todas essas tecnologias, ele vai ficar um pouco até meio, né, receoso de início. Mas assim, fazer o bem feito é o que vai trazer esse resultado, né, para o nosso cooperado, para o produtor. O que nós, né, Coopervaz, pensamos, né, com relação a isso? O nosso objetivo é, sim, melhorar a rentabilidade da fazenda. Isso, a equipe tem isso muito bem claro. Trabalhar de uma forma ética, que é uma coisa que a gente fala muito na equipe. Fazer boas indicações. Eu falo assim, comercial, ele é muito importante, mas ele tem que ser o comercial bem feito. A gente tem que fazer boas indicações para a fazenda realmente ver o que fez diferença ele usar um aditivo determinado ou não utilizar. A gente não pode só posicionar e vamos ver o que dá, né? Então a gente tem muito isso bem claro, Diego, que a gente precisa melhorar a rentabilidade. As fazendas menores, elas passam muitas dificuldades como as maiores, dificuldades diferentes, né? Sim. A gente vê um público também partindo de pequeno para médio, que aí a gente já entra uma dificuldade com mão de obra, com toda essa parte. Então, o que o técnico da Coopervaz está preparado para auxiliar nisso? É muito isso que a gente tem pensado e tem, né, trabalhado dessa forma e desenhado para os próximos anos também. E é impressionante nos últimos, sei lá, quanto tempo você atende a Coopervaz? Não, nos últimos 7 anos, talvez, o quanto que a Coopervaz se profissionalizou. Sim. Né? É impressionante. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? A gente comenta muito assim, se a gente parar, o que a gente fez até aqui para a gente chegar nesse resultado, a gente já fez. Mas se a gente continuar trabalhando dessa forma, a gente não vai alcançar novos resultados, né? Sim. Então, assim, isso é dentro da Coopervaz e assim, as fazendas têm que ter esse pensamento também, né? Se ela continuar trabalhando da mesma forma que ela sempre fez, ela não vai alcançar novos resultados, né? Então, vai muito com a nossa maneira de trabalho. Excelente, ótimos pontos aí. E Anne, pensando aqui, a gente falou um pouquinho de trás, né? O que tem para frente aí com relação às soluções digitais ou outras ferramentas que você está ajudando na construção aí? Certo, Diego. Nos últimos, eu nem lembro quantos meses que a gente ficou trabalhando num compilado de entrevistas, onde a Daniela também foi entrevistada. A gente falou com vários clientes, franqueados, representantes, time colega nosso do comercial. Consultores externos. Então, a gente trouxe um pool grande de pessoas a serem entrevistadas para a gente entender como que o mercado tá, para a gente tentar sair do viés nosso, né, nosso viés como empresa, como que o mercado tá hoje, como que ele trabalha hoje com dados, ou não trabalha. E nutrição também, né, que a gente não falou de soluções, mas falou como um todo dos temas. E para onde que ele está indo, para onde que as pessoas tinham essa sensação de estarem indo, do mercado tá indo. E eu percebi que, dentre todas essas entrevistas que a gente fez, é muito nítido a necessidade, a demanda que as pessoas têm de ferramentas que facilitem. Não precisam ser ferramentas complexas, mas ferramentas que facilitem a jornada dela no dia dela. Cada vez mais a gente tem mais pressa para fazer as coisas, menos tempo, rede social consumindo. Então, a gente precisa estar em segurança primeiro, né? Porque essa demanda das coisas que a gente tem é celular na mão o tempo inteiro e quanto que a gente dirige, né? Dirige o tempo todo. Então, o que a gente percebeu nessas entrevistas é a necessidade que o mercado tem de ferramentas que facilitem o dia a dia dos técnicos e do produtor. A gente falou com produtores também e do produtor.
tendo em vista isso, para onde que a Cargill está caminhando? Unificando dentro de uma só ferramenta, uma só plataforma, né, que é o Insights, para tudo estar compilado ali. Dairymax, Dairy Intelligence, software de gestão da fazenda, software de manejo, software de trato, tudo ali se conversa. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo. E agora, com a vinda da análise de rentabilidade, a gente trazer, nosso time é muito técnico, né? Trazer essa conversa de quanto é o impacto financeiro. Então, a unificação dos dados numa plataforma só para facilitar para técnico, franqueado, representante, para o nosso time interno, externo e os nossos clientes, que são braços também, facilitar uma linguagem única. O Max ele já está consolidado, então já está na rotina e tentar facilitar os técnicos, não só nossos clientes, para trazer uma entrega mais mastigada para o produtor. No fim do dia, a gente precisa aumentar a maturidade, não maturidade, mas facilitar esse produtor de consumir essa tecnologia, né? Acho que é isso, Diego. Não, muito bom. Nosso bate-papo está excelente, né? Ele acho que trouxe bastantes informações aí para ajudar os produtores a entender um pouco mais do universo que tem pela frente no futuro aí. Gostaria de que vocês deixassem uma mensagem final. Vamos começar pela Lívia aí. O que você tem, assim, resumir em uma ou duas frases para o produtor aí, o que pode pensar com relação ao uso de ferramentas? Eu acho que a gente sempre tem que pensar na mensagem final e na expectativa de futuro muito otimista, né? Mas talvez entender que o processo de aprendizado e o processo da inclusão de uma tecnologia ou uma ferramenta no seu negócio é realmente um processo. Não é do dia para a noite, não é só vendo a teoria, tem uma questão da prática, tem uma questão de entender a maturidade daquilo, mas que à medida que a gente inicia, a gente está plantando uma sementinha muito boa para colher bons frutos na frente. Então, não se apegue ao cenário de hoje, mas tente entender como você pode realmente usar esses recursos, que são as ferramentas, para trazer cenários melhores ainda. Talvez seria essa a mensagem final para deixar sobre o assunto ferramentas, o assunto informações, dados, que a gente discutiu um pouquinho hoje. Excelente. Obrigado aí, Lívia. Anne? Eu não vou falar de ferramenta, eu vou falar que é muito gratificante ver os nossos clientes, não só a Coopervaz, mas os diversos parceiros que a gente tem, não profissionalizando, mas aderindo cada vez mais, não só as tecnologias, mas o relacionamento íntimo com o cliente de vocês. Então, é muito gratificante ver os nossos clientes trazendo pessoas como a própria Daniela, que gosta do problema do cliente, do problema do produtor. Porque no fim do dia, o que a gente faz? Resolve o problema. Então, é muito bom participar de bate-papos assim, é muito bom ver que a Cargill inova, inclusive, nos meios de comunicação. O Diego se redescobrindo também como entrevistador. E é muito gratificante estar numa empresa que a gente se desafia o tempo inteiro para fazer coisas novas, coisas melhores para os nossos clientes. Legal, agora passar a palavra para a nossa convidada aí de honra, Daniela. Mensagem aí para o produtor Queria cooperado. agradecer vocês pelo convite, né? Conversa realmente muito boa. Eu acho que a gente precisa de conversas como essas, né? A gente precisa levar essas informações de uma maneira clara para os produtores. Eu acredito muito no poder da parceria. Então, assim, os produtores escolherem bem seus parceiros, né? Que vão estar dentro da fazenda. Isso muda a história da fazenda. Você escolher bem quem está com você. E mesma coisa, né? Nós, Coopervaz, temos essa parceria com vocês. Então, assim, tudo se resume em pessoas. A gente precisa estar próximo de pessoas, né? Que têm um trabalho semelhante ao nosso. Então, muito obrigada pelo convite. Uma honra ter vocês todos aqui. Obrigada. Esse bate-papo. Então, só finalizando, agradecer aí você que nos assistiu ou escutou. Espero que a gente tenha trazido informações importantes para você. Como qualquer rede social, compartilhe, deixe seus comentários. Isso vai nos ajudar a trazer tópicos que sejam de interesse do público em geral. Muito obrigado e até a próxima.